Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje a minha convidada é a professora Heloísa Zeni, que é jornalista, mestre em Ciências Sociais pela Unesp de Marília e coordenadora do curso de Relações Internacionais do IESB Prevê. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, professor. Heloísa, o curso de Relações Internacionais, o que é propriamente esse curso, Heloísa? Esse curso, professor, ele vai trazer conhecimentos para os alunos das ciências humanas. Assim, disciplinas de economia, de direito, história, geografia, sociologia, para que o aluno tenha uma visão humana das relações internacionais. E, Heloísa, quando se fala em relações internacionais, pensa-se muito no Itamaraty, nas embaixadas, né? Somente esse é o campo do profissional de relações? Não específica, não só esse campo, né, das embaixadas, da área governamental, Sim. Mas também nas empresas, em organizações não governamentais. Esse profissional pode atuar como consultor, como pesquisador e também como professor, se ele tiver interesse na área acadêmica. Sim. Numa empresa, por exemplo, Heloísa, qual tipo de atuação? Seriam, no caso, empresas multinacionais, né? Isso. Que exportam, importam. Qual seria a atuação de um profissional de relações internacionais? Então, esse profissional, ele vai atuar nessa relação que essa empresa tem com outros países. Sim. Até mesmo empresas que não sejam multinacionais podem contratar um profissional de relações internacionais, porque elas têm relação com outros países e têm interesse em ampliar seu ramo de atuação fora do Brasil. E esse profissional vai prestar essa consultoria para essa empresa, para que o negócio, né, no caso da empresa, seja bem sucedido. Quer dizer, hoje com a questão da globalização, professor, é importantíssimo as empresas que têm interesse no exterior ter um profissional da área. Isso, exatamente. Esse profissional, ele vai saber outros idiomas, né? Como, por exemplo, inglês e espanhol, que é indispensável no mundo de hoje. Sim. E aí ele vai desenvolver esse trabalho de levar essa empresa do Brasil para outros países do mundo. E também de lá para cá, né? Isso. As empresas multinacionais que estão instaladas aqui no Brasil, normalmente contam com um profissional, né, que às vezes trazem até do outro país para que ele conheça a nossa cultura, nossos costumes, é isso? É isso, exatamente isso. E, por exemplo, a empresa, ela está aqui, mas a matriz dela é na França. Sim. Então, ela precisa de um profissional que possa fazer esse intercâmbio também, né? Sim. E no caso, assim, do ramo empresarial, a finalidade do trabalho do profissional é justamente promover um entrelaçamento entre vamos dizer, as culturas, entre as nações e no comércio também em si. Isso, também. Seria isso? Seria isso, na parte de logística até mesmo, né? De logística também. Também. Então entra esse componente da logística. Isso. Certo. E agora, Heloísa, com relação à área governamental, né, embaixadas, é comum, porque esse curso não é um curso muito comum no país, né? Certo. São poucas, né? São poucas universidades que oferecem e a maioria delas é pública. Sim. Né? A gente tem, por exemplo, a UNB de Brasília, que o curso é um dos primeiros do país, já tem bastante tradição, né? Sim. E então, geralmente o pessoal tem essa ideia de que embaixada, consulado, esse tipo de trabalho que vai encontrar. Mas hoje em dia a gente tem visto que até prefeituras estão interessadas nas relações internacionais para atrair turismo, negócios para suas cidades, com aquelas consórcio de cidades que se fala, né? Que elas se juntam com interesse comum. Sim. É um novo campo também de atuação para o profissional de relações internacionais hoje em dia. Ótimo. No caso, por exemplo, Bauru tem aí intercâmbio com Tenri, a cidade irmã nossa no Japão, né? Isso Caberia mesmo. até ter um profissional desse para fomentar essa relação, né? Isso, é exatamente essa a ideia. Certo. E na área governamental, Heloísa, nessa questão das embaixadas, né, das relações exteriores, é comum encontrar esse profissional lá? Isso, é comum.
nas câmaras de comércio, nas câmaras de comércio, nos consulados, embaixadas, você tem um profissional de relações. Sim, tem um profissional de relações internacionais. Isso. Certo. Com a globalização, na sua opinião, professora, tem fomentado a área? Tem sim, porque cada dia mais é fácil ter acesso a outras culturas, né? Ter acesso a muita informação e acaba fomentando esse interesse por conhecer novos países, conhecer novas culturas. Na Europa, professora, né, o mesmo, normalmente na Europa, nos Estados Unidos nem tanto, né? As pessoas falam 3, 4, 5 idiomas, né? Podemos dizer que isso está chegando agora no Brasil, essa necessidade de se falar 2, 3 idiomas, seria isso? Seria isso. Com a globalização, né? Com a globalização, porque cada vez mais a gente tem percebido que só o inglês e o espanhol não vai dar conta né, de atuar nesse campo de relações internacionais, porque muitas vezes novos mercados como a China, por exemplo, que por sinal é a língua mais falada. É a língua mais falada do mandarim, mundo. Né? É o chinês, vamos dizer assim, né? Não é o inglês como muitos pensam, né? Não é o inglês como a gente costuma, né, pensar no dia a dia. E aí é um campo aberto para quem tiver interesse de estudar mesmo, de levar a sério essa profissão. É muito proveitoso, né, nesse sentido. E falando na China, o mercado chinês realmente como já se previa, né, um mercado, uma expansão fenomenal, né? Afinal de contas, a população é muito grande, né? Corresponde a uma boa parcela da população do globo, né? E a China, com esse desenvolvimento todo, né? A tendência é que os negócios para o exterior aumentem cada vez mais, né? Isso, E aí esse profissional, ele pode atuar nessa forma, né? Ele pode prestar consultoria para essas empresas interessadas, por exemplo, na China ou na Índia, que o Brasil tem já uma certa parceria, já tem contato também, né? Que são grandes mercados. E agora também com essa questão do pré-sal, né, professora? O Brasil o petróleo, né? Tende a ir para o mercado externo cada vez mais, né? Isso, cada vez mais. E aí a gente aproveita, né, e já faz esse alerta que quem tiver interesse nessa área, com certeza vai ter campo de atuação. E por que ela até então é pouco explorada, professora, a área de relações internacionais? Por que tem poucos cursos, poucas pessoas até então se interessavam? O pessoal acha que é um pouquinho difícil, complicado? Eu penso que sim. O pessoal pensa que é muito teórico e não tem assim, como envolve conhecimento de outras áreas, de direito, de economia, de história. Eu penso que o pessoal às vezes se sente meio na dúvida de cursar relações internacionais por não ser um curso já com uma tradição como os demais. Mas é um curso completo, quer dizer, ele precisa ter conhecimentos, como a senhora colocou, na área de direito, economia, história, não é isso? Geografia, né? Ele precisa ter um leque de conhecimentos bem amplo. Bem amplo e ser um profissional completo mesmo, né? Para entender a cultura do outro país e depois, além dos idiomas também, que a gente já citou, né? Isso. Para fazer essa consultoria, mesmo que seja para uma prefeitura, mesmo que seja para uma ONG, né? Porque varia muito, né, professora, de um país para o outro, a questão dos costumes, a questão da legislação, varia bastante, né? Isso, então a gente tem sempre essa preocupação de levar mais conhecimento para esses alunos, para que eles possam se desenvolver bem no mercado, né? Certo. E tem até situações interessantes, por exemplo, quando se fala em termos, vamos colocar em termos de comércio, né? Tem situações nas questões culturais que podem ou favorecer ou atrapalhar o comércio. Por exemplo, se eu não me engano, na China, né, tem determinadas cores que o chinês não gosta, que você não pode utilizar nas embalagens, né? E outras que agradam mais na China, no Japão. Tudo isso faz parte do métier desse profissional. Ele precisa estudar a cultura do país também para poder dar um posicionamento adequado para uma empresa, ou mesmo em termos de protocolo para o governo, né? Isso de como mesmo. agir lá fora. É exatamente isso. Então ele tem que ser um profissional, digamos, completo, né? Sim. Tem que ter um conhecimento aí das outras culturas, do país que ele está estudando, que ele tem intenção de fazer intercâmbio, né? De fazer negócios até mesmo.
sim. Isso é importante. E a questão da Guerra Fria, professora, com o fim da Guerra Fria, como que a gente pode enxergar o mundo hoje, né? Certo? Quer dizer, saímos da Guerra Fria, entramos na globalização, mas ainda de vez em quando a gente ouve alguma notícia sobre a bipolarização entre Estados Unidos e Rússia agora, não mais União Soviética. Acabou essa bipolarização, permanece ou podemos dizer que realmente o mundo hoje está completamente globalizado? Não, eu acredito que o mundo está globalizado hoje, né? Claro que com uma influência muito forte ainda dos Estados Unidos, que dita moda, que dita tendência sempre, né? Principalmente de tecnologia, mas eu penso que está mais globalizado, sim, com certeza. E com essa queda do dólar vertiginosa no mundo inteiro, os Estados Unidos tendem a perder um pouco da sua força? Ou ainda ele continua sendo a potência mundial? Eu penso que ele vai ser potência mundial por um tempo ainda. Certo. E a China, professora? É um caso a se pensar, porque é um mercado muito interessante, grande, né? E ela está começando a exercer aí alguma influência no cenário internacional, como a Índia também, né? E a questão bélica ainda prevalece? Por exemplo, a China, não só ocorre a expansão do mercado, ou mesmo a Índia também, né? Mercado externo, inclusive, mas eles também se preocupam com a questão bélica, que são países que continuam ainda pensando naquela forma, né, anterior da Guerra Fria, de que precisa ter um bom arsenal, né, inclusive atômico. Isso que preocupa, né? Sim. Porque são países que estão preocupados aí com essa questão do armamento, do arsenal bélico, e os Estados Unidos estão, digamos assim, de olho, né? Sim. E a gente, não sei, podemos prever aí, tem alguns estudiosos que preveem futuros conflitos aí entre esses países mais adiante, né? Ainda pensa-se nisso, então, professora? Ainda pensa-se nisso, sim. Quer dizer, não existe um descarte, né? Temos o caso clássico do Irã, que insiste, né, em ter arma nuclear. Mas o Irã é um país pequeno, né? Vamos dizer assim, não é uma potência econômica, nada. Eu estou me referindo assim à China, à Índia, que são emergentes, né? Certo? Então ainda pensa-se em conflito com esses países, quer dizer, é possível isso ocorrer? Até porque acho que tem muita coisa para trás, né, professora, ainda mal resolvida. Mal resolvida, desde a Segunda Guerra, se a gente for ver bem. Sim. Né? Então, historicamente tem coisa ainda que ficou, né, desde aquela época. Com a Índia, com a China, né? Sim. A China com o Japão até também, Com o né? Japão também. Certo. Professora, e o Brasil? Onde é que o Brasil se encaixa nesse contexto? Na nova ordem mundial, né? Na globalização? Como que nós estamos se tratando de relações exteriores? Então, o Brasil nos últimos anos aí, de governo de Fernando Henrique e agora do governo Lula, ele tem se mostrado mais ao mundo, né? Tem procurado fazer mais intercâmbio com outros países, levar um pouco mais da nossa cultura, das nossas empresas, né? E ele tem procurado atuar em algumas questões aqui da América Latina, não tem se envolvido muito, que é uma pena às vezes, né? E acabou se envolvendo lá com o Irã, uma questão que não pegou bem, digamos assim, né? Porque só o Irã e o Paquistão é que concordaram, né? Não pegou bem pro Brasil? Não pegou bem pro Lula, não. Sim, pro governo Lula, no caso. Pro governo Lula, no caso, né? Uhum. Mas o Brasil, não que ele era considerado omisso, muito pelo contrário. Em boa parcela das questões de conflitos, tal, ele sempre esteve presente. Sim. Mas hoje ele está mais ativo lá no exterior em relação a comércio, em relação às questões problemáticas do mundo? Sim, hoje ele está mais ativo. Comércio também, professora? Comércio também. Porque nós sempre criticamos o comércio, o Brasil é muito apático lá fora. O Brasil tem excelentes produtos, tem excelentes indústrias, né? Mas sempre muito tímido. E o que às vezes a gente pensa também, o Brasil exporta, mas ele exporta soja, açúcar, laranja. Produtos primários. Primários.
E não o produto manufaturado. Isso, manufaturado, que é o que é rentável realmente. Né? Mas hoje o Brasil tem buscado essa expansão do seu comércio em termos de manufaturados? Tem buscado sim. O governo tem buscado essa expansão, fazendo novas parcerias, até com países da Ásia, da África, né, como a gente tem visto. Inclusive, um dos motivos dessa timidez é a falta de profissionais qualificados para a área, né, professora? Isso. Então, mais um campo de atuação aí do profissional de relações internacionais, né? Porque nas câmaras de comércio do Brasil, né, a gente observava lá fora que realmente faltava um pessoal especializado, né, para que pudesse fomentar esses contatos, né? A senhora acredita que hoje já essa posição, houve uma modificação, quer dizer... Já está começando a mudar essa posição, né? O Brasil já está começando a mudar um pouco, talvez tomar uma posição mais agressiva, não, né? Mas com certeza buscando sim. É porque até em algumas aulas eu sempre citava produtos que o Brasil poderia, que são peculiares nossos aqui, famosos dentro do nosso território aqui, né? Uhum. E que muitas vezes eram desconhecidos lá fora, né? Alguns chinelos, por exemplo, tênis, né? Que quando vistos lá fora, realmente eram muito atrativos, né? Uhum. E aí ficou aquela concepção de que realmente falta uma agressividade da nossa parte, né? Em mostrar o que nós temos para o mundo lá fora, não é isso? É isso mesmo. E ainda agora sim, com essa abertura, o Brasil está procurando então mostrar mais o que ele produz. O que ele produz, Inclusive dos chinelos, né? A gente já viu aí anteriormente matérias falando que na Europa eles são o maior sucesso, né? Sim. Coisa que pra gente é comum. Comum, Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma indústria de cosméticos que é nacional, que ela exporta aqui para o Chile, para a Argentina. Sim. Então já está começando a abrir novos comércios. Novos comércios, com certeza. Professora, e no caso, o nosso profissional formado aqui em relações internacionais, né? Certo? Como que ele faz para ingressar nesse mercado de trabalho? Por exemplo, no caso do governo, presta concurso? Isso, presta concurso. É tudo por concurso na área governamental? Na área governamental. Certo. E nas prefeituras também. E aí você tem que procurar informações, né? Sim. Mas geralmente na área governamental são concursos. E as grandes empresas, elas têm até o processo de trainee, que esse aluno pode participar e fica lá nesse processo de trainee e depois pode ser efetivado, né? Esse profissional, que forma o bacharelado em relações internacionais, ele pode chegar a vir a ser um embaixador? Pode. A diplomacia também é um dos campos de atuação das relações internacionais. Mas ele precisa passar pela escola de Rio Branco? Isso, precisa passar pela escola, fazer a prova, depois estudar tudo direitinho. E aí que ele vai para o exterior, isso, atuar conforme a designação de Itamaraty. Mas é possível, e seria interessante até primeiramente ele fazer o curso de relações para depois ir para o Rio Branco. Isso, porque o curso de relações vai dar toda uma bagagem para esse aluno, para a prova, né, para se preparar. Sim. Já que ele tem esse interesse na diplomacia. E a questão das línguas, realmente o aluno fica um pouco preocupado quando ele, por exemplo, o candidato vai prestar para relações internacionais e fala, mas eu preciso no mínimo 2 línguas, tal. Tem essa preocupação, professora? Tem sim. Mas como que isso é resolvido ali na faculdade? No curso? O curso oferece curso de inglês, né, disciplina de inglês instrumental, de espanhol instrumental. Sim. E depois ele pode fazer alguma disciplina optativa também, que a faculdade ofereça. Na área de línguas. Mas normalmente ele tem que também já procurar um curso, alguma coisa? Um curso para ele avançar um pouco mais, né? Geralmente quando esse aluno chega na faculdade, ele já fez alguma coisa, então ele já tem um pouco de conhecimento, né? Principalmente de inglês, que ele já traz. Mas aí ele precisa se aprofundar, né?
Tá, mas se ele não fez também não tem problema. Ali ele vai ter o instrumental em inglês e espanhol. E espanhol. E dali para frente ele vai ter que, obviamente, procurar o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento na questão das línguas, né? Isso mesmo. Mas não precisa ser necessariamente só o português e espanhol, né, professor? Se ele dominar uma outra língua... Melhor, né? Melhor. Pode Pode italiano, ser francês, um alemão. Um alemão. Então, agora existe uma obrigatoriedade de 2 línguas, é isso? Isso, de 2 línguas, né? Certo. Que geralmente... Além da pátria. Que geralmente tem sido inglês e espanhol, que é o que o curso oferece tranquilamente, né? Certo. E professora, a visão que esse profissional precisa ter da área de geografia tem que ser muito ampla? Ele precisa ter bom conhecimento? Precisa ter um bom conhecimento, sim. Porque se ele for atuar na área governamental ou mesmo nas empresas, né, ele precisa ter um domínio, vamos dizer assim, do que acontece no mundo e em todos os sentidos, né? Humano, físico, econômico. Econômico, político. Político. Precisa ter uma boa visão, porque hoje em dia o mundo muda muito, né? Certo. Então tem que estar sempre atento para essa questão também da geografia. Em termos de mercado, assim, professora, onde que a gente pode localizar melhor o Brasil nesse contexto? O Brasil está melhor com a União Europeia hoje, está melhor com o Oriente Médio, está melhor com os Estados Unidos. Com quem que o Brasil está se relacionando hoje de uma forma mais incisiva? Eu penso que com a União Europeia. Com a União Europeia? Ele tem aumentado os contatos com a União Europeia. Com a União Europeia, sim. Certo. Mas está abrindo também novos mercados com os asiáticos, né? Mas o Brasil não tinha muito contato com a União Europeia, né? Não. Começou nessa abertura. Nessa abertura desses últimos anos, né? Tem se procurado mais. Até porque é um mercado mais exigente. E com a China, professora, como que nós estamos? Também tem crescido? Tem crescido, sim. Tem crescido? Tem. Tanto a exportação como a importação de produtos deles, né? Mas em termos políticos ainda a relação é um pouco truncada, né? Em termos políticos, sim. Não tem uma proximidade Brasil e China em termos políticos, né? Aquela relação arroz com feijão, vamos dizer assim, né? Só no protocolo, né? De cordialidade e só, né? Mas não existe uma relação mais próxima, né? Não. Agora com a União Europeia tem aumentado, com os países da Europa tem aumentado. Tem, e também com o Mercosul, né? Sim. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Los Hermanos. Los Hermanos, E então acho que a gente tem que começar por aqui mesmo, com os nossos vizinhos, né? Sim. E os Estados Unidos, como que nós estamos com os norte-americanos em termos de relações internacionais? Nós estamos bem, né? Bem? Bem, o Barack... Somos respeitados Somos hoje? respeitados, né? O Barack Obama chamou o Lula de o cara, né? Sim. Então, acho que nós estamos bem, sim. Estamos bem? Estamos. Porque para os Estados Unidos o Brasil sempre foi uma preocupação, né? Afinal de contas, é uma potência emergente também, né? Então há essa preocupação com relação ao nosso comércio, à nossa industrialização, né? Mas nós estamos bem. Estamos bem, sim. Os Estados Unidos enxergam o Brasil hoje como uma potência emergente? Eu penso que enxergam, sim. A gente tem visto aí boas relações entre os dois países, investimentos, né? Certo. Eu acho que estamos bem, sim. E o profissional de relações internacionais, ele objetiva principalmente essa melhoria das relações, né? Quer dizer, aparar as arestas, né? Tirar aqueles ranços, né? E procurar fazer com que os países, seja na área comercial, na área política, na área social, né? Tenham um entrelaçamento maior. Ele atua diretamente nisso, professora? Isso, atua diretamente nisso, né? Nessa melhoria, nessa ampliação realmente dessas relações entre os países. E aí, para esse profissional, ele não tem que ter também um pouquinho de uma dose de psicologia, porque não é fácil lidar com essas questões, né? Pois é. Essa é uma boa pergunta, viu, professor? Porque é uma questão a se pensar também. Porque dentro, acho que da grade curricular, nós temos sociologia, né? Isso. Certo? Não sei se tem alguma disciplina ali que realmente promova para ele uma habilidade, acho que tem disciplina de negociação, né?
tem uma habilidade para negociação, tem isso? Tem sim. Então ele tem que ser uma pessoa habilidosa para negociar. Para negociar, né? Mesmo que ele esteja numa ONG ou num consulado, numa embaixada, assim, na área governamental, ele precisa também, né? Técnicas de negociação. Técnicas de negociação, isso mesmo. Até porque pode acabar se envolvendo o país em conflitos, né? Ou em demandas, disputas, né? E aí esse profissional precisa entender dessas negociações, né? Isso, precisa sim. E do contexto todo, né, professora, do mundo, né? Certo? Para poder negociar. Negociar, saber o que é interessante naquele momento, né? Quando a gente fala de Rio Branco, é porque o Barão de Rio Branco foi uma das pessoas, em termos de negociação para o país, para o Brasil aqui, muito importante, não é isso? Isso mesmo. Negociou, acho que o Acre, né? Certo? Com a Bolívia, né? Bolívia, né? É o território do Acre, em troca da estrada de ferro. Quer dizer, foi uma pessoa muito importante em termos de negociação. O presidente Lula, a senhora vê ele também como um artífice em termos de negociação? Em algum momento, sim. Mas, de uma forma geral, eu acho que ele podia ter atuado mais, principalmente aqui na América Latina. E o nosso ministro das Relações Exteriores, e talvez ele é quem tenha executado melhor esse papel? Eu penso que sim. Ele tem feito um papel bem importante nesse setor, assim, nessa área. Tem representado bem o país. E o Brasil nas Nações Unidas, como que ele está hoje, professora? Com o papel nosso, porque o Brasil sempre teve um papel importante nas nações. Já estava pleiteando cadeira, no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança. Não conseguiu ainda. Mas como que hoje a ONU vê o Brasil? É um parceiro? Eu penso que é um parceiro, sim, e está sendo mais respeitado. Mais respeitado. Certo. Então, fica aí a dica, então, para vocês que estão procurando um curso cujo mercado é um mercado abrangente, mercado, né, promissor. As dicas aqui da professora Heloísa Zene, coordenadora do curso de Relações Internacionais do IESB-PREVê. É um curso promissor, como a professora colocou, quer dizer, há uma crescente demanda por esse tipo de profissional. Poucos cursos no Brasil, não é isso, professora? Poucos cursos no Brasil, a maioria deles concentrados na área pública, né? Nas instituições públicas. E nos grandes centros. E nos grandes centros, exato. Aqui no interior nós temos, professor, aqui no interior de São Paulo, vários cursos ou são poucos? Não, são poucos. Raros? Raros. E o IESB-PREVê oferece esse curso aqui em Bauru, para toda a região central do estado, né? Isso. Então fica aí a dica para você que está... Muitas vezes os jovens não sabem muito bem o que fazer, né? Certo? Qual curso que eu vou me realizar profissionalmente, né? Qual curso que eu vou ter mercado de trabalho? Fica aí a dica, então, da professora Heloísa Zene para o curso de Relações Internacionais do IESB-PREVê. É um curso diferente, né, professora? Porque tem um leque bem abrangente. Isso. Como a senhora colocou, geografia, economia, história, né? Direito, a parte de legislação. Então, é um curso bem abrangente, sai com uma gama de conhecimentos muito boa, né? E com certeza vai encontrar mercado de trabalho lá fora, né? Ou lá fora, ou aqui mesmo. Ou aqui mesmo. Dentro do Brasil e na nossa região hoje também, né? Na nossa região, claro. Nossa região conta com grandes empresas, né? Exportadoras. Importadoras também, também, né? Que têm interesse de contratar um profissional dessa área, né? Certo. Então fica aí a dica. O IESB-PREVê oferece, a faculdade IESB-PREVê oferece o curso de Relações Internacionais, que é coordenado aqui pela professora Heloísa Zene, certo? E é um curso diferente, tá? Um curso novo na nossa região e que com certeza poderá levar você, né, a uma profissão, a uma realização profissional muito forte. Isso. Eu queria só acrescentar, professor, que recentemente nós tivemos contato com a Fundação Alexandre de Gusmão, que é ligada ao Itamaraty, e aí eles nos mandaram uma doação de livros da área, que é muito interessante e vai ser um ponto positivo para o curso do IESB-PREVê. Ótimo, então tá aí o curso, se já em contato com o Ministério das Relações
exteriores com a Fundação Alexandre de Gusmão. Esses intercâmbios são muito importantes, né, professora? São sim. E a gente tem procurado fazer contato, né? Não só com Itamaraty, mas também para futuras visitas dos nossos alunos, né? Certo. Com o Porto de Santos, por exemplo. Tá ótimo. Eu gostaria então de agradecer a sua presença aqui, professora. Eu que agradeço. E eu peço a você, telespectadores da TV Prevê, que continue assistindo a nossa programação. TV Prevê, o canal da educação.